Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: Vamos, faz deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde, e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: Esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: Amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. No dia seguinte, todo o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. Todas as pessoas assentaram-se para comer e beber e, mais tarde, se levantaram-se para se divertir. Então Yahvé avisou Moisés: Vai, desce depressa, porque o teu povo que ajudaste a subir da terra do Egito perverteu-se. Com muita felicidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Com muita facilidade e rapidez desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando. E lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios e proclamaram em alta voz: Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. E Yahvé disse mais a Moisés: Tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia mais tarde farei de ti uma grande nação. Moisés, no entanto, suplicou a Yahvé, seu Deus, e disse: Por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio de teu braço forte e muitos milagres? Por que os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: Foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Recorda-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e a toda a terra que vos prometi, dá-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Então Moisés desceu do monte, trazendo das mãos as duas placas de pedra com os mandamentos escritos por Deus nos dois lados de cada pedra. As tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada sobre placas de pedra. Então Josué, ouvindo o alarido e os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: Há um barulho de guerra no acampamento. Ao que lhe respondeu Moisés: Não é canto de vitória, nem lamento de derrota. Todavia ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Dirigiu-se à figueira do bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu-a no fogo. Em seguida, triturou-a até reduzi-la
a pó miúdo que espalhou na água, a qual fez todos os filhos de Israel beberem. Então Moisés questionou Arão: que exigência te fez este povo, que te impelisse a tão horrível pecado? Respondeu Arão: ó meu senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto este povo é inclinado à prática do mal. Eles me acossaram alegando: fazem os deuses que marchem à nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então lhes disse: quem tiver ouro, tire-o. Eles o deram a mim. Lancei-o no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou: quem for de Yahvé, vem até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno dele. Então ele proclamou: assim diz o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel: agarre cada um de vós sua própria espada, percorre o acampamento todo, e de tenda em tenda, e mate seu irmão, seu parente, seu amigo e seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés. Naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Moisés então declarou aos levitas: hoje passastes pela prova de matar os vossos próprios filhos e irmãos, e dessa maneira vos consagrastes como sacerdotes ao serviço de Yahvé, o Senhor. E porque vos submetestes a isso, Deus vos deu neste dia uma grande bênção. No dia seguinte Moisés avisou ao povo: vós cometestes uma falta muito grave. Contudo, vou subir a Yahvé e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim Yahvé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro, a que cultuaram. Yahvé orientou Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu a darei a tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé respeitou a Moisés. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: diz aos filhos de Israel: sois um povo renitente de dura cerviz, e por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiram-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento.
Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia em pé, na tenda da sua própria tenda, na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com um olhar, até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Yoshua bin Nun, Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante de Yahvé: Tu me disseste, faz subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: Fazer ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Moisés então suplicou a Yahvé: Rogo-te que me reveles a tua glória. E orientou: Farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome. Yahvé, o Senhor, terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: Eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Então Yahvé solicitou a Moisés: Corta 2 placas de pedra semelhantes às primeiras, sobe a mim na presença, e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã, ao romper da aurora subirás ao monte Sinai, e lá me guardarás do alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida Moisés cortou 2 placas de pedra como as primeiras, e levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como Yahvé lhe havia orientado, e levou nas mãos as 2 placas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: que persevera em seu amor dedicado a milhares, e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Naquele mesmo instante Moisés caiu de joelhos e curvou-se com o seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. Em seguida suplicou: Yahvé, se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhes caminho conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Então disse Yahvé, o Senhor: Eis que estabeleço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como
não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo no meio do qual estás, verá a obra de Yahvé, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Fica, pois, atento para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus pastores sagrados e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Não faças, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. E escolhas esposas para teus filhos entre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos e se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa de Matzot, pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos sem fermento, como te ordenei, no tempo certo, no mês de Abibe, porque foi nesse mês de Abibe que saíste do Egito. O primeiro que nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgatarás com o pagamento da oferta de um carneiro e um cordeiro cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca. Resgatarás, por meio do pagamento da oferta, todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, contudo descansar no 7º dia, tanto na época de ará como na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do teu povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano Deus de Israel. Porquanto expulsarei as nações da tua presença e largarei o teu território, quando, pois, subireis 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus. Ninguém tentará conquistar tua terra. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não abandonarás sobre alguma do sacrifício da festa de Páscoa da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé, teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da própria mãe. Disse ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleça aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, e escreveu sobre as tábuas de pedra as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel e transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no altar do monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Todas as vezes que saía, e compartilhava com todos os israelitas tudo o que havia sido ordenado. E eles viam que seu rosto brilhava
esplendorosamente. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: Eis o que Yahvé vos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia do Shabat, sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor. Eis que Yahvé ordenou: Fazei entre vós uma colheita para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata e bronze. Ouro, prata, bronze, fios azuis celestes, púrpura, escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, pelos de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo de unção e um incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós venham executar tudo quanto Yahvé ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábua de madeira de acácia, suas vergas, suas colunas e bases. A arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que a protege. A mesa também com seus varais e todos os seus utensílios e os pães da presença. O candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para a iluminação. O altar do incenso com seus varais, o óleo da unção com incenso especial aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocausto com sua grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze, a sua base, as cortinas externas do átrio, que é o pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada, as estacas do tabernáculo e do átrio com suas cordas, as vestimentas litúrgicas para ministrar num lugar, tanto as vestes sagradas de Arão, sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando oficiarem como sacerdotes. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante Yahvé. Todos os que possuíam fios para tecido de lã azul, celeste, púrpura, escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couros finos ou oriundos do mar os traziam. Todos aqueles que traziam suas contribuições de prata ou de bronze, assim procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor. E toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra, da mesma forma efetuou sua doação. As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham a habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem escravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva para a iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para um incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária e generosa a Yahvé, a saber, todo homem e mulher cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra que Yahvé, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Anunciou, pois, Moisés aos filhos de Israel: Vede, Yahvé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá,
e o encheu do Espírito de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, com fios de lã, azul celeste, roxos, vermelhos, e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos, e exímios desenhistas de projetos. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio, a quem Yahvé concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram todo o trabalho precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Aholiabe e a todos os homens capazes, a quem o Senhor abençoara com sabedoria, e todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário, e as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper seus afazeres, solicitar a Moisés: vede, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que Yahvé ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés e sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. E dessa maneira o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto que já havia recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra, e sobejava. Os artistas mais talentosos e habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra levantaram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, traçado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura, uma única medida para todas as cortinas internas. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Ficaram laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. 50 laçadas fizeram uma cortina numa cortina, e 50 na outra cortina na extremidade do segundo conjunto. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Depois fizeram 50 ganchos com colchetes de ouro, com os quais prenderam as colunas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas e pelos de cabra para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Juntaram à parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, e fizeram 50 laçadas em torno da borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para prender as duas peças uma na outra, a fim de formarem uma só cobertura. E confeccionaram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessa colocaram outra cobertura feita de peles finas. Fizeram ainda para o tabernáculo armações com tábuas de madeira de acácia, a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por
70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas em tábuas de madeira de acácia. Produziram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, e 40 bases de prata para serem assentadas debaixo delas, 2 bases para cada armação de tábua, uma base de cada encaixe. Fizeram para o segundo lado do tabernáculo, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas do mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábua com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo, do lado do mar. Prepararam o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. Revestiram de ouro todas as armações de tábua, e de ouro fizeram suas argolas para sustentar os travessões, os quais igualmente foram revestidos de ouro. Confeccionaram o véu de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Fizeram-no bordado com figuras de querubins. Fizeram para o véu 4 colunas de acaia e as revestiram de ouro. Seus ganchos eram de ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada da tenda confeccionaram uma cortina de linho fino traçado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, também obra de arte de bordador. Com suas 5 colunas e respectivos ganchos, revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze suas 5 bases. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser transportada. Fez uma tampa da arca, o propiciatório também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido, os 6, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e outro na extremidade oposta. Eles os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura e 70 cm de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-a nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa, seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas, as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido, confeccionou seu pedestal, sua haste, seus cálices. As figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoa
em um braço, um botão e uma flor, 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro braço, com o bordão e a flor, com o botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoa, com seus botões e flores. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2, debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele, um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7, seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Fez também um altar dos perfumes de madeira de acácia, com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas em forma de chifre formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro o revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura ele fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-la. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumista. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado Altar dos Holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura e, como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar: os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede sob o rebordo do altar, embaixo desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as na argola de bronze, fixadas nos 2 lados do altar, a fim de que pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábua. Fez uma bacia em sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio, o lado sul, para o Negueb. Tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino traçado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata, e todos os postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino traçado
e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2 metros e 25 centímetros de altura. Com 4 colunas e 4 bases de bronze, todos os revestimentos de seus ganchos e vergas eram de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contidos no recenseamento da comunidade foi superior a 3 toneladas e meia, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3 toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3 toneladas e meia, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2 toneladas e meia. Com esse bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar. As bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e as estacas utilizados no tabernáculo e em toda a área do átrio. Com fios de lã azul celeste, púrpura violeta e carmesim fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo, fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Yahvé tinha orientado a Moisés. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino, traçado, e de fios de ouro e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal, suas ombreiras que se juntavam às suas extremidades, e assim se uniam. O cinto que estava em cima para apertá-lo formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Prepararam as pedras de ônix fixadas com arte em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do éfode, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Fizeram um peitoral, trabalho artístico traçado da mesma feitura dos coletes sacerdotal, fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Era quadrado e o fizeram dobrado em 2, com 1 palmo de comprimento e de largura. Colocaram nele engaste de pedras preciosas dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fila,
uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estavam todas engastadas, bem fixas em filagramas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representando cada nome dos filhos e clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes traçadas como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. Fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do éfode, o colete sacerdotal em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral às argolas do colete ou estola sacerdotal com um cordão azul celeste linho ligando ao centurião, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte de tecelão. Com uma abertura central, em volta dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se raspasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado Moisés. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido, e o centurião de linho fino retorcido de fios de lã azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte do bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois confeccionaram a flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela gravaram como no selo real a inscrição: consagrado ao Senhor. Em seguida usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado Moisés. Então trouxeram o tabernáculo à presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas às bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com seus varais e sua tampa propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro puro com sua fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso de perfume exclusivo e a coluna de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varais, suas varas para transportes e todos os seus utensílios sagrados, a bacia e a sua base, as cortinas externas e a coluna para a entrada do átrio, as cordas e estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para o uso no tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas no lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas de seus filhos, para
quando servissem como sacerdotes. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. Então falou Yahvé a Moisés orientando: no primeiro dia do primeiro mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança, o testemunho, e a protegerás com o véu, a cortina sagrada, à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro e nela instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e colocarás o véu, a grande cortina, à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus tecidos sagrados, e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia e a sua base, e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda do encontro. Tu os lavarás com água. E vestirá Arão com as vestimentas sagradas. Tu o ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu os convocarás, a fim de que se aproximem, e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás, como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isto se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, geração após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com os mantimentos gravados e depositou-as na arca da aliança, instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso à arca da aliança, tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu, e sobre ela dispôs, em ordem, os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou o incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo. Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-as de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam para lavar as mãos e os pés, todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado. Eles se lavavam, exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio ao redor do tabernáculo, e colocou a cortina do véu à entrada deste átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem.
Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Javé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação.